Paz, Shalom, eu sou o Misael e hoje eu gostaria de compartilhar a minha oração com vocês. São 5 horas da manhã, eu não estava conseguindo dormir, como já aconteceu em vários outros dias. Não é questão de alimentação, não é nenhuma questão assim fisiológica, é espiritual. Eu estou sentindo os efeitos da guerra espiritual e estou incomodado a orar pelos presos políticos, pelos perseguidos, pelas autoridades, pelos que foram levados em cativeiro. Convido você para se juntar à minha oração agora. Primeiramente, aos irmãos judeus, eu gostaria de dizer que todos nós viemos de Abraão e depois, Abraão não, perdão, viemos de Adão e Noé, né, quando a humanidade foi refeita. E o que fica claro no exemplo de Jonas é que não é somente Israel. Primeiramente, Deus colocou Israel como a nação eleita para mostrar para todos os povos, todas as raças e povos e tribos da face da terra a diferença entre a vontade de Deus, uma nação de Deus e as outras nações. E aí, com o passar dos anos, né, veio governar, foi instável a presença da nação de Israel como uma nação diante de Deus. E o exemplo que nós temos em Jonas é que Deus manda o profeta ir pregar para um povo que era inimigo do povo de Israel. E Jonas, ele não achava que aquelas pessoas mereciam o arrependimento e o perdão de Deus. Jonas, ele não queria que as pessoas se arrependessem porque ele não queria que as pessoas, ele queria que elas fossem condenadas. Mas o que fica muito evidente nessa história de Jonas é que Deus, acima de tudo, ele é o meu Criador, ele é o seu Criador. Ele é o Deus da nação de Israel e ele é o Deus de todas as outras nações. Ele é o Deus do israelense, do judeu e do terrorista. Dito isso, eu preciso avançar para o Novo Testamento, que alguns de vocês não acreditam, mas eu peço que ouçam as minhas palavras para ver se há coerência e perguntem para Deus se isso está correto. Jesus, ele ensinou, a lei dizia o quê? Olho por olho, dente por dente. Eu concordo muito com isso. Eu, Fernando, concordo muito com isso. De ver os terroristas que estão fazendo barbaridades com o povo de Israel, os terroristas que estão governando a nação da China, Cuba, Venezuela, Brasil. Os terroristas que estão governando essas nações. Os ditos juízes do STF que têm abusado do poder e punido as pessoas assim, né, sem motivo. Ao mesmo tempo que eles absolvem, soltam e devolvem o dinheiro de criminosos que confessaram seus crimes e que foram punidos e reconhecidos os crimes internacionalmente, inclusive. Mas eles estão fazendo duas coisas, né? Que está escrito lá em Provérbios. Acho que, se eu não me engano, é Provérbios. Enfim, duas coisas que estão escritas. Aquele que, quando o inocente fica o ímpio, não é ímpio a palavra, mas acho que vocês entenderam, é igual diante de Deus. É a mesma coisa. E nós estamos diante de autoridades que estão fazendo as duas coisas. Não é questão de estar fazendo uma coisa ou outra, elas estão fazendo as duas coisas. E eu vejo essas autoridades, eu, humano, como Fernando, eu gostaria do olho por olho e dente por dente. Eu gostaria que elas sofressem aquilo que elas estão fazendo os seus irmãos sofrerem. E eu coloco irmãos aí entre aspas, porque eu preciso me estender muito para entrar na definição de irmão ou de filho de Deus, né?
Mas em resumo, assim, Deus vê todos nós como filhos, porque Ele nos criou, a alma que habita os nossos corpos, ela foi Deus. Então Deus não tem prazer na morte de Caim, e é por isso que Ele permite que Caim vá lá e mate Abel. Abel morreu e foi para o céu, mas e Caim? Se ele morrer, ele vai para onde? E Deus não quer que Caim morra. Não antes de se arrepender, não antes de comer a comida dos porcos, de perceber que ele também está sendo enganado e que o caminho que ele está tomando não é bom para ele. São os terroristas e dessas nações e dos grupos, os grupos terroristas, os abusadores, enfim. Eles estão fazendo um mal para as pessoas que eles vão pagar por esse mal. E eu gostaria muito, como humano, como Fernando, que eles sofressem o dobro ou que seja igual ao mal que eles estão fazendo, submetendo essas pessoas, seus irmãos. Irmãos de criação, né? Todos nós somos criaturas formadas por Deus, que nos deu essa alma. Mas eu não posso julgar como humano, porque eu nasci de novo, não é? Eu me tornei uma nova criatura a partir do momento que eu encontrei com a palavra de Deus. E a palavra é Jesus. Então eu sempre tento ignorar o meu julgamento humano. Eu sempre tento o meu desejo, o meu anseio, o que eu acho certo e o que eu acho errado. E eu sempre tento pensar assim: o que Deus faria no meu lugar? O que Deus acha dessa situação? Está escrito, Jesus ensinou, né, que o que permitirmos na terra será permitido nos céus. E o que duas ou mais pessoas concordarem em oração aqui, assim será feito. Eu vejo permitirmos na terra será permitido como um lembrete da autoridade que nós temos, porque Deus criou a terra e a deu para o homem. Tudo que acontece aqui é nossa responsabilidade. E às vezes a gente quer transferir isso, né? Para um santo, um anjo, ou faz alguma coisa aí por mim. Não. A Bíblia aconselha sempre a orar para Deus. E quando Deus quer mover um anjo, ele vai lá e move o anjo. Não é você orando para o anjo que vai. Não é assim que funciona. Jesus deixa muito bem claro na parábola do rico e o Lázaro o que acontece, né? O Lázaro, que é um mendigo, morre e vai para o céu, enquanto o rico, que estava lá o tempo todo vendo o mendigo sofrer, morre e vai para o inferno. Nota-se nessa parábola que ambos conheciam a Deus, porque não há nenhum questionamento sobre quem é Deus ou qualquer outra coisa assim. O rico, inclusive, parece achar justa a sua punição, apesar de pedir um pouco de alívio, mas ele pede para tentar livrar os seus familiares daquilo. Mas não há, tá? Eu vou resumir aqui. Não há interação entre os vivos e os mortos. Você não vai ver esse tipo de interação na Bíblia, exceto com Jesus, que conversa com Moisés e Elias no monte. Só que eles são transfigurados e lembramos-nos que Jesus, ele é revelado nas Escrituras como sendo Deus. Então logo eles estavam conversando com Deus, o que não é diferente do que acontece no paraíso, não é? Você não vê interação de vivos e mortos na palavra de Deus. Pelo contrário, ela... E quando eu digo mortos, tá, gente? Eu tô dizendo daqueles que atravessaram a linha desta vida, certo? Eu entendo que muitos morreram e foram para o céu, estão mais vivos do que nós hoje. Eu concordo com isso. Concordo. Mas a Bíblia, ela não orienta a orar aos mortos, não orienta a orar aos anjos e nada. Pelo contrário, o que a parábola do rico e o Lázaro ensina é que existe um grande abismo que separa o céu do inferno que ninguém pode atravessar. E Deus não permite que a pessoa saia do inferno para avisar os seus familiares, porque a palavra de Deus e os profetas estão aqui para fazer isso. Ponto. Não há interação. Dito isso, é dever dos vivos zelar pelos vivos. E aí eu volto de Jonas. Ele não acreditava que os inimigos do povo dele
mereciam a misericórdia de Deus. E a vontade de Deus, pensando como Deus, Deus quer salvar Alexandre de Moraes. Deus quer salvar o Lula. Deus quer salvar o Flávio Dino. Deus quer salvar cada terrorista do Hamas. Deus quer salvar Nicolás Maduro. Eu sei que é difícil para muitos de vocês ouvirem isso, porque com base em todo abuso que nós temos visto, e meio que somos obrigados assim a assistir de camarote, né? Os nossos irmãos sendo torturados. É difícil ficar observando isso assim, mas é difícil também entender os propósitos de Deus. Veja, estamos falando de uma mente superior, muito além da nossa. Uma mente para o qual o tempo não existe e que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é a loucura de Deus. E ela é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, em sua loucura, Deus ele quer salvar aquele que nós condenamos. Então, eu não venho aqui hoje falar como humano, como Fernando, eu venho falar como servo de Deus, como Misael. E é por isso que eu convido vocês a se juntarem à minha oração. Talvez ela não pareça uma oração, a oração ela também é um desabafo. Aprendemos isso com Ana, não é? Mãe de Samuel. Então, essa, gente, é a minha oração. É isso que eu estava conversando com Deus e eu disse assim, cara, é igual aconteceu com Elias, né? Que ele estava, por exemplo, com medo lá, escondido na caverna, com medo de morrer, porque ele era o último profeta vivo e tudo mais, e Deus pegou e falou para ele, falou, Elias, eu reservei, não sei se são 1.500, enfim, Deus falou para Elias que haviam muitas outras pessoas em Israel que nunca beijaram os pés de Baal, que nunca se dobraram a um ídolo. Elias não era o único. Talvez ele parecia que ele estava sozinho, mas primeiro, Deus estava com ele. E acho que não se precisa de outra presença, né? Que não seja essa. E segundo, tem muitas coisas que nós não sabemos, que nós não. Deus está no controle de todas as coisas. Talvez uma situação ela pareça adversa, mas ela pode ser para um bem. Quero lembrar também da parábola que Jesus contou. Não é bem uma parábola, no Sermão da Montanha, né? Onde Jesus pega e diz que são felizes ou bem-aventurados aqueles perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados e felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, tá? Aprendemos também na parábola do rico e o Lázaro que nesse mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo e suportar tudo o que vier para nós. Por quê? Porque Deus promete que Ele nunca vai te dar um fardo, uma carga para você carregar maior do que você tem a capacidade de carregar. Então, o que você está passando, você é capaz de passar por ela. Deus está com você. Ele não te desamparou, mesmo que você tenha blasfemado, esquecido dele, ou enfim, cometido qualquer pecado contra uma pessoa ou contra Deus, ele ainda está esperando você voltar. Ele é como Oséias, e você é como a prostituta que era esposa dele. Você se desviou do caminho de se desviar, mas Deus ele continua te esperando em casa, certo? Ele espera que você se santifique e seja só dele, mas ele não desiste de você. Então esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, é que para Deus nenhuma vida é mais valiosa do que a outra. Ele ama toda a sua criação e toda a sua vida de forma igual. Mas existem várias situações ali. Quando ele viu o egípcio abusando do escravo, ele agiu. Ele foi lá, parou o egípcio, matou o egípcio e fugiu porque ele sabia que seria preso. Ele agiu com a justiça do reino dos céus quando ele defendeu o oprimido. Talvez ele não precisasse matar o egípcio e desse uma chance daquela pessoa também se arrepender. Mas tudo bem, né?
ele agiu diante de uma injustiça e ele protegeu o mais fraco. Eu considero a ação nesse sentido. Talvez não precisasse matar e dar uma chance do egípcio se arrepender, talvez pudesse ter sido melhor nesse sentido. Também vemos o que Davi fez, né? Quando o gigante Golias estava lá afrontando o exército de Israel e zombando de Deus. Veja só, zombando de Deus. Davi olhou aquilo e falou, não, eu vou contra ele, não tem problema. Tava todo mundo com medo do gigante. Todo mundo com medo do tirano, todo mundo com medo do terrorista, todo mundo com medo do juiz, né? Mas Davi foi lá, olhou aquilo e falou, não, eu vou contra ele, porque eu vou em nome de Deus. Eles não vão fazer isso com o povo de Israel, somos o exército do Deus vivo. Ixi, quem é que vai enfrentar a gente? Não. Davi foi lá e enfrentou o gigante. Primeiro Davi se predispôs a enfrentar o gigante e depois ele se preparou. Olha só. Por mais que Davi tenha se preparado, tenha tentado vir, tenha coletado as melhores pedras no riacho, a probabilidade dele vencer aquele gigante, ela era inexistente, né? Uma pessoa que foi treinada para a guerra a vida toda e que era provavelmente um homem adulto, no auge da sua força ali, enquanto Davi era uma criança, o menor da sua casa, inclusive, não só em termos de ser o mais novo, mas em termos de estatura, ao que parece, e um simples pastor de ovelhas. Ele não era um guerreiro, não era treinado em combate. Ele teve ali algumas oportunidades onde ele livrou suas ovelhas do leão e do urso, onde eu digo que o que Moisés fez foi correto, porque ele defendeu o oprimido. Mas foi isso. Essa foi a experiência de combate de Davi, né? Então a probabilidade dele vencer aquele gigante era inexistente. O que venceu o gigante não foi a pedra que Davi atirou, mas Davi precisou atirar a pedra, senão o gigante seria derrotado. Davi precisou tentar vestir a armadura. Davi precisou se preparar. Ele precisou orar. Ele precisou pedir a intervenção de Deus para que Deus vencesse o gigante através da atitude de Davi. E é essa atitude que nós precisamos ter. Muito me entristece ver os dados, né? Que o Brasil é um país com mais de 70%, 60% população cristã. Esse dado é mentiroso, tá? Por quê? Como é possível os cristãos estarem de novo olhando um inocente ser condenado? Isso te lembra alguém? Ou alguns que antes que o galo cante negaram a Cristo 3 vezes? E não está escrito em Apocalipse? Jesus disse que aquele que me aceitar publicamente será aceitado publicamente por ele, e aquele que o negar será negado publicamente. E em Apocalipse está escrito que quando damos de comer a um necessitado, quando cobrimos o necessitado, isso também fazemos a Deus. E o que dirá então de um inocente sendo preso e condenado injustamente por crimes que não cometeu, ou sendo condenado assim uma condenação descabida totalmente e não tem fundamento, não tem nada que justifique essa decisão, visto que pessoas que cometeram, no caso de um crime ser comprovado, né, contra principalmente os presos do 8 de janeiro, pessoas que cometeram crimes mais graves ou os mesmos crimes não sofreram a mesma punição. O que mostra que o Estado brasileiro hoje, a tirania do PT-STF, a ditadura se encontra, ela está perseguindo politicamente as pessoas. Isso daí é um fato. E muito me entristece ver que os cristãos, eles estão observando estão apenas observando, né, o egípcio, ou o perseguidor, o carrasco, abusar daqueles que são mais fracos, não está defendendo o mais fraco. Está vontade. Temos notícias aí recentes de padres sendo perseguidos porque pregaram a palavra de Deus contra uma agenda identitária,
a agenda do queer, né? A teologia queer, o, e essa pauta LGBT que se alastra pelo mundo, mas está sendo repelida hoje. Eles são punidos por pregar a palavra de Deus. Pega as palavras do padre de acordo com a própria narrativa daqueles que é, é, processando eles na justiça, né? As palavras elas estão em plena concordância com a palavra de Deus. Não tem nada de errado. Está correto, de acordo com a palavra de Deus. Os padres estão fazendo o serviço de Deus. Muito me entristece ver esses padres pedindo perdão por ter pregado a palavra de Deus. Ó Senhor, por favor, coloca coragem no coração do seu povo, Pai. Eles têm mais medo da reação dos homens do que da reação de Deus ao seu discurso, que estava correto diante de Deus. Como isso é possível? Eu não entendo. O justo, o inocente sendo condenado por crimes que não cometeu. A própria justiça que está condenando essas pessoas apagou a prova de seus crimes, que seriam as filmagens. Quais são a individualização da conduta? Não tem. Aos familiares das vítimas, né, do 8 de janeiro. Muitas pessoas que estão presas ali, elas não cometeram crime algum. Como estamos vendo aí, moradores de rua, vendedores ambulantes, presos porque estavam lá no meio, no dia 9, na frente do quartel. Nem a prova de que as pessoas invadiram quer a Praça dos Três Poderes ali ou algum prédio. Por isso que tem essas condenações ilegais, uma pessoa presa com o nome da outra. Assim, é um show de horrores. Mas aos familiares dessas vítimas do Estado, tá? Do Estado brasileiro. Também se estende aí aos familiares dos terroristas, de todos aqueles que são perseguidos aí pelos regimes na Venezuela, Cuba, Chile, cristãos que estão pelo Deus, fazendo obra, estão em missões, né? As familiares das vítimas, de todas as vítimas, os que foram abusados, os que foram perseguidos injustamente. Jesus também foi, tá? Jesus também foi. Ele foi injustiçado. Temos outros exemplos de injustiçados na Bíblia, mas Jesus também foi. Então isso pode acontecer. Aconteceu com os apóstolos, né? Pedro e Silas na prisão. Pedro ou Paulo? Enfim, um desses dois aí, com Silas na prisão. E eles estavam lá presos injustamente por crimes que não existiam, presos por falar, né? Como tem acontecido hoje ainda. 2000 anos depois ainda tem pessoas presas por falar. E não é falar assim, nossa, vamos matar. Não, elas estão presas porque elas discordaram de uma autoridade. É um absurdo. Passamos pelo nazismo e estamos no meio do nazismo. Isso é possível. Ó Senhor, tem misericórdia dessa nação, do seu povo. As familiares, tá? Jesus passou pelo que vocês estão passando, pelo que os perseguidos estão passando. Jesus foi abusado. Jesus ele sofreu uma condenação que ele não merecia. Ele pagou por crimes que ele não cometeu. A diferença é que Jesus escolheu fazer isso. Já os apóstolos não vieram com essa missão. Eles sofreram essas coisas, né? De forma assim que lhes foi imposta. E eles aceitaram essas coisas. Diferente de Cristo. Mas também, se for ver, os apóstolos eles tinham o mesmo amor de Deus que teve Elias e podia vir fogo do céu e consumir aqueles que os estavam perseguindo, tá? Mas eles tiveram a sabedoria de Deus. Eles louvavam, oraram e agradeciam a Deus nas prisões, tá? Nenhum de nós é inocente nessa vida. Todos nós comemos o fruto da árvore proibida em algum momento. E qualquer punição que nos venha, eu entendo que é por isso que Jó foi aceitando tudo que ele recebia, ela é justa.
Porque não há um justo sequer na Terra. Não há. Então não existe ninguém justo. E a gente sofrer aqui, ela é justa. Porque estamos levando a nossa cruz, né? Por mais que você não esteja punindo diretamente por um crime que você cometeu algum crime diante de Deus e você pode pagar de outra forma por aquilo, para mim é igual. Mas tem a questão dos injustiçados. E aí a gente volta para a parábola do rico e do Lázaro. Claramente, o Lázaro ele era um injustiçado e Deus o retribuiu. Às vezes essa retribuição vem em vida, como aconteceu com Jó, e aí recebe tudo em dobro. Com certeza essas pessoas vão poder processar o Estado. Já é diferente do caso dos que foram levados pelos terroristas do Hamas, que eles não têm um Estado para processar, não é? O Hamas é um grupo terrorista que usurpou o poder lá em Gaza e não tem mais eleição lá porque ele dominou o negócio. E é isso que praticamente acontece na Venezuela, na China. Eles perseguem todo mundo que se opõe. Se sobrar alguém, eles tentam matar. Se sobrar alguém, eles fazem um sistema, todo um sistema eleitoral que não tem como eles saírem do poder. O plano é se perpetuar no poder. Isso a gente vê acontecendo no Oriente Médio, vê acontecendo ali nos países asiáticos e vê acontecendo aqui do outro lado do mundo, nas Américas. O modo operante do I para todo mundo ver, né? Então, aos familiares, tá? Pode ser que Deus livre o seu familiar, o seu ente querido, daquilo que ele está passando. Pode ser que ele tenha que passar por aquilo. O meu desejo, a minha oração, é que eles sejam teletransportados de dentro das cadeias e apareçam em suas casas. Se vão ficar perseguidamente, eu não sei. Se vão fugir, eu não sei. Aí isso é com vocês. Mas o meu desejo é que sejam teletransportados das cadeias, que sumam de uma forma assim que tá na frente da câmera, de repente não está mais e apareceu em casa. Por quê? Porque nós precisamos de alguns sinais de intervenção divina para que as autoridades, e só o abusador, mas aquele que acaba sendo conivente por medo, principalmente por medo, né? E não só aqueles que têm algum tipo de interesse na autoridade em si. Mas aqueles assim que acabam permitindo esses abusos por medo. Ou aquele que está convicto de que ele está fazendo a justiça e que ele está perseguindo um inimigo que tem que ser perseguido. O enganado mas ele é convicto, né? Ele não está fazendo por maldade, ele está fazendo porque ele acha que fazer. Ele está fazendo porque ele acha que aquilo é certo. E existe, gente, quem faça o mal pensando que está fazendo o bem. É o engano, né? Por isso que Faraó pediu lá para Moisés, ele falou, não, pode ir, saia, leva o seu povo daqui, mas deixa as crianças para mim. Ué, ele ia educar as crianças como escravos perfeitos. Sempre foram escravos ali. Vamos fazer aqui a doutrinação da democracia, né? É assim que você tem que pensar. E ele ia treinar as crianças como escravos perfeitos desde o começo, sem qualquer vislumbre de liberdade. E essa é uma estratégia utilizada pelo Estado. Então eu acredito que as nossas autoridades elas precisam de um chacoalhão. O avião do Lula quase caiu. Eu não sei se esse tombo agora que ele sofreu no banheiro é verdadeiro ou não, mas eles precisam ter um choque de realidade, né? Eles precisam. Eu sei que ele já. Eu hoje não dormi, como aconteceu várias noites. Não descansei, mas acordei no meio da noite inesperadamente sem sono e comecei a pensar nos presos políticos, nos abusados, nos que foram levados em cativeiro, em todas essas situações injustas, e eu sei que é para orar por isso, né? Então, o meu desejo é esse, que eles sejam teletransportados das prisões para suas casas, para um lugar seguro, se vão ficar lá e se serão condenados de novo, se fugirão, aí é com vocês, tá? Mas eu desejo isso para que haja um choque de realidade das nossas autoridades, que elas vejam que estão perseguindo Deus, elas vejam que estão
maltratando os seus irmãos, mas que isso será o seu próprio mal, porque o inferno os aguarda, assim como aguardou o homem rico, tá? O homem rico, veja só, não é contado que o homem rico ele estava fazendo algum mal para o mendigo nessa parábola, o morador de rua. O que é contado nessa parábola é que ele simplesmente não ajudou uma pessoa que ele podia ter ajudado, tá? Aí estamos falando de pessoas que estão perseguindo, maltratando e condenando de forma descabida, e pessoas assim que não cometeram os crimes que eles estão imputando a eles, ou os terroristas, enfim. Então eu desejo que as autoridades elas tenham um choque de realidade, que Deus mostre o seu descontentamento com as atitudes deles, porque isso eu tenho certeza, Deus não concorda com o que está acontecendo. Ele pode estar permitindo por motivos que nós desconhecemos, mas Deus é assim. Eu conheço e eu entendo muita coisa sobre Deus, e eu não conheço e não entendo muita coisa sobre Deus. Deus é assim, ele vê muito mais do que nós, né? Como um pai consegue enxergar situações que o filho não vê. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, que acontecem, que a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu desejo que seu familiar ele seja teletransportado da cadeia, que as portas dos presídios sejam abertas, que os guardas, os policiais, os corruptos, os que se deixaram corromper, os que permitiram o abuso de acontecer, que eles tenham um choque de realidade. Eu desejo um choque de realidade a todos os membros do governo do Xi Jinping, inclusive a ele. O que é um choque de realidade? Eu quero lembrar que o Saulo ele perseguia e matava os cristãos. O que não é muito diferente de um terrorista do Hamas ou de uma autoridade política brasileira hoje que tem observado ou feito essas atrocidades com os seres humanos, né? E aí eu volto a minha oração agora, não só para os familiares, para que vocês entendam, tá? Como Deus pensa, mas também para as vítimas e para os abusadores. Abusadores, vocês serão vítimas. Vocês hoje estão fazendo essas coisas com o povo, com os seus irmãos, irmãos de criação. Mas o caminho de vocês é o inferno. Lá o fogo não apaga e o verme não morre. E vocês serão vítimas do próprio abuso que vocês estão cometendo. Vocês estão sendo enganados pelo maligno, enganados por Satanás, para fazer essas atrocidades com seus irmãos. Mas vocês serão do seu próprio mal. Alguns chamam isso aqui de karma, mas o karma ele tem um erro, né? Que ele não funciona assim. Aqui se faz, aqui se paga. A gente não vê isso na prática. E dizer que você está pagando por uma coisa que cometeu em outra vida, ou vai pagar em outra vida por algo que você cometeu aqui, acreditar no pássaro voando e não no que está na mão, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Você sabe que você tem essa vida aqui, você está fazendo escolhas. Você não sabe se você teve outra e que você fez escolhas na outra. Não, isso daí não é palpável, não é comprovável. Então não dá para ficar acreditando em coisas cegas e pensar assim, eu vou ter mais tempo, vou ter mais chance. É um grande engano. Um grande engano mesmo. E você pode morrer a qualquer momento, e se você tiver errado, você vai pro céu ou pro inferno. Se você tiver certo, você vem aqui e paga por isso. Mas se você tiver errado, você vai pro céu ou pro inferno. Então o que você faz hoje importa hoje. Autoridades brasileiras, vocês vão se lembrar do temor do Senhor. Vocês já não têm paz, estão buscando em medicamentos e em drogas algum alívio para a sua alma, porque a sua alma está sentindo as dores que virão. Vocês já estão sentindo esses efeitos. Mas e vocês conseguem até algum alívio ali mediante medicamentos, mas vocês são escravos dos medicamentos, porque a sua alma está doente. E a sua alma está doente porque vocês estão fazendo mal. É isso que tem acontecido com as autoridades, tá? Eu desejo aos familiares dos injustiçados que vocês recebam a cura divina e a proteção divina.
aí nas suas casas. Seja qual for a doença que vocês estejam enfrentando, eu desejo a cura para vocês. Às vezes, como está escrito, onde o Paulo pede para Filipe tomar um pouco de vinho para tratar, acho que a úlcera dele, tem um rei de Israel também que ele iria morrer, e aí o profeta pega e fala para ele tomar uma pasta de figo, alguma coisa assim, para ser curado. Então nós sabemos que a cura ela pode vir pela alimentação. E que se Deus fosse escrever hoje, olha só, vamos lá, tenhamos inteligência, tá? Quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, eles podiam comer tudo que tem semente. Frutas, verduras e legumes. Quando Deus destruiu a criação com o dilúvio e fez Noé prosperar e sair da arca e gerar nova vida ali na terra, Deus disse para Noé que ele podia comer tudo que tem na terra, menos o sangue. E já na lei de Moisés, Deus pega e fala que não coma coisas impuras. Em resumo, tá? Então nós vemos uma mudança na postura de Deus em relação ao que as pessoas podem e não podem comer. Deus nunca abriu mão do sangue. Não coma sangue. Não beba sangue, não faça nada com sangue. Deus nunca abriu mão do sangue. Nem para Noé, nem para no Gênesis, lá no Éden, nem na lei de Moisés. Deus nunca abriu mão do sangue. Mas outras coisas foram permitidas em um tempo e não foi no tempo, né? Carne de porco foi permitida para Noé, por exemplo, e não foi permitida na lei. E aí por que tem essa diferença? Permitiu ali. A diferença é que o homem contaminou a terra. Hoje nós temos a água contaminada, o ar contaminado, o peixe contaminado. Então comidas que eram impuras, vou falar de puras, tá? Comidas que eram consideradas próprias para consumo, lá na lei de Moisés, hoje, por causa da ação humana, podem ser consideradas impróprias. O ideal é que todos nós consumamos orgânicos. Isso vai trazer cura para você. É por isso que eu estou falando disso, tá? Às vezes, é de cura divina. Receba a cura aí na sua casa, se ela tiver que ser divina. Mas, muitas das curas que a humanidade precisa, ela vem da alimentação e das comidas impróprias ou próprias para consumo, do seu estilo de vida. Então, preste atenção na palavra de Deus, porque ela traz cura para a sua alma e para o seu corpo. E, se for o caso de uma cura divina, eu espero que vocês, familiares das vítimas do 8 de janeiro, familiares daqueles que foram levados em cativeiro pelos terroristas do Hamas, e todos vocês que estão sofrendo injustamente, que vocês recebam a cura e a provisão divina nas suas casas, que não lhe falte pão na mesa e que vocês sejam curados de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Porque é esse nome que me dá autoridade para desejar a cura a vocês. Aos presos, aos que foram levados em cativeiro, se vocês conseguirem ouvir as minhas palavras por intermédio de alguém, ou que se alguém entregar essas palavras porque elas não são minhas, não sou eu que estou dando a cura a vocês, eu sou somente um vaso, certo? E quem cura é Deus. Deus pode entrar no presídio, Deus pode entrar no cativeiro onde vocês estão e Deus pode curar vocês. Eu desejo que vocês sejam curados de toda enfermidade. Eu desejo que vocês sejam livres e poupados das pragas que Deus vai jogar sobre os abusadores. Foi no Egito e Deus puniu os abusadores. Deus está punindo os abusadores. E eu desejo que nenhuma praga chegue na sua tenda. Que vocês sejam livres das pragas. Muitas coisas nós temos que participar, né? Estamos aqui nesse mundo e compartilhamos a dor. O justo compartilha a dor do injusto. Participamos do mesmo sofrimento. Foi assim que aconteceu na enchente no Rio Grande do Sul. Justo e injusto passaram pela enchente. Essa dor foi compartilhada. Mas existem situações onde o justo é poupado. E eu desejo que vocês sejam poupados da dor, do sofrimento e da punição que virá sobre o Egito. A punição que virá sobre as autoridades. Desejo que vocês sejam poupados, sejam curados, e para que vejam que Deus está com vocês, que vocês não estão sozinhos, e que vocês renovem as suas forças aí para o que passar. Desejo que sejam libertos,
que as portas do presídio sejam abertas, que vocês sejam milagrosamente teletransportados. Desejo que aconteçam muitos milagres mesmo assim, para mostrar não só para as autoridades brasileiras, mas para aqueles que duvidam, que Deus é bom, que Deus existe, que Deus não está de acordo com essas coisas. Ele pode ter permitido que algumas pessoas assumissem o poder, o que é diferente da vontade de Deus. A permissão de Deus é diferente da vontade. Então, não quer dizer que Lula, Alexandre de Moraes, Hamas, Hezbollah terem algum tipo de poder seja a vontade de Deus. Ela não é a vontade de Deus. Mas ele permitiu. Então, eu só desejo que vocês recebam alívio para passar pelo que tiverem que passar, que sejam poupados daquilo que vocês não precisam passar, que vocês sejam libertos. Mas, se nada disso acontecer, tá? Se vocês tiverem que sofrer ali, passar pelas situações horríveis e difíceis, então eu quero lembrar vocês que são bem-aventurados e que nesse mundo vocês podem ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nele vocês são mais do que vencedores. Ah, mas o meu ente querido não aceitou Jesus, não quer Jesus e coisa assim. Não, tudo bem, você foi perseguido por causa da justiça. Independente, ninguém que foi salvo antes do Messias foi salvo sem ele, e ninguém é salvo depois do Messias sem ele. Jesus disse que todo pecado contra o Pai e contra o Filho será perdoado. Então, nesse sentido aí, por mais que a pessoa ela não tenha o entendimento, ela esteja revoltada, porque, nossa, eu estou passando por uma situação injusta, é compreensível esse sentimento, tá? E Deus, ele é caridoso. Eu acredito e eu creio que uma recompensa está aguardando pelos injustiçados lá no reino dos céus. Desde que não pequem contra o Espírito Santo, uma recompensa está aguardando vocês. E aqui nós vivemos 70, 100 anos, mas o reino dos céus ele é eterno. Então qualquer sofrimento que se passe nessa vida, ele é consolado pela ação eterna, tá? Aqui nós podemos sofrer, podemos passar por situações adversas, situações injustas, mas o reino dos céus está aí para desfazer toda a injustiça. Eu espero mesmo, eu desejo do fundo do coração que vocês sejam desinjustiçados nessa vida, mas se não forem, serão no reino dos céus. Vocês receberão a justiça devida no reino dos céus. E com essa oração, eu sei que Deus concorda, porque esse é o Deus. Que não seja feita a minha vontade aqui, de forma alguma. Eu como humano, eu tenho a visão e o pensamento limitado, né? Então precisamos pensar de forma divina. Eu desejo que, assim como aconteceu com Saulo, que Alexandre de Moraes caia do cavalo e que ele perceba que está perseguindo seus próprios irmãos e causando sua própria condenação eterna. Não vai ser bonito. Deus não quer isso para você, Alexandre de Moraes. Deus não quer isso para o Lula. Deus não quer isso para qualquer líder ou terrorista do Hamas, Hezbollah, Irã, enfim. Deus não quer isso para Nicolás Maduro. Deus não quer isso para Xi Jinping e tantos outros abusadores aí que tem. Deus não quer isso para o Hitler. E é por isso que vocês ainda respiram. Vocês estão fazendo muito mal. Existem... pecado é pecado, tá? Um pecado maior que o outro, porque qualquer pecado te afasta de Deus nesse sentido. Mas existem pecados que são abomináveis ao Senhor. Então, se você pecou independente do pecado, você é um pecador. Mas existem coisas que elas são mais graves, vamos dizer assim. E é muito grave a maldade com até mesmo o prazer sádico das autoridades aí. E é que vocês caiam do cavalo, que Deus demonstre com força, assim como fez com o gigante Golias, que Deus faça grandes sinais, maravilhas e prodígios, como
quando ele libertou Paulo e Silas da prisão, acho que é Paulo e Silas, com um terremoto, né? Que Deus teleporte, como fez com Filipe. Que Deus faça grandes sinais, maravilhas e prodígios para restamor no coração das pessoas. Que os cristãos não fiquem apenas vendo o inocente ser condenado novamente. Tá, cristãos? Nós já vimos o que aconteceu com Cristo, né? O inocente sendo condenado, enquanto os discípulos fugiam ali tentando salvar suas próprias vidas, cuidando somente de suas próprias vidas. Jesus também deixou a parábola do bom samaritano. O idoso passa, vê o necessitado e pede a Deus que alguém ajude aquele necessitado. É quando ele deveria ajudar. Os anjos queriam vir aqui e pregar esse evangelho, mas é tarefa do homem, então não lhes foi permitido. Os anjos fariam um trabalho muito melhor do que o nosso, mas cabe ao humano tratar do humano. E não é ao humano morto, tá? Não adianta tentar transferir a sua responsabilidade para Maria ou qualquer um dos santos aí, que você tem que ser santo aqui. Seja santo porque eu sou santo, é o que Deus pede. E é a sua função trabalhar pelos necessitados. Interceder, orar, agir dentro da lei, fazer ali o que lhe é permitido por Deus. Veja só, no tempo das grandes perseguições aí que teve na história da humanidade, as pessoas elas não tinham direitos. Vinha alguém, dominava o povo agora e ele fazia o que ele queria. Nós estamos aqui, pelo menos as autoridades, elas têm dito que estamos em uma democracia, o que significa que elas respondem por uma lei. Elas, pelo menos, dizem responder por aquela lei. Então, nós temos direitos hoje constitucionais. Os seres humanos têm hoje, isso daí se volta mais para o pessoal do 8 de janeiro do que para os que sofreram pelos terroristas, né? Vocês têm direitos fundamentais, tá? Cristãos, temos direitos fundamentais. Ninguém pode tirar isso de você, porque o abusador, ele quer fingir estar em uma democracia. Então, ele está te dando esse direito porque ele está fingindo. Se ele assumir e admitir que ele é um ditador, um tirano, um abusador, um terrorista, aí ele aboliu o seu direito. Mas enquanto ele finge que está numa democracia, então ele está permitindo que você tenha algum direito. Por mais que ele viole e abuse desses direitos, ele está dizendo que você tem o direito. Ele está dizendo que ele está violando o seu direito quando ele abusa, mas ele está dizendo que você tem. Então a solução para o Brasil hoje, para sair dessa situação que nós estamos, são as igrejas fecharem, os templos, 60%, 70%, 80% aí de população cristã ir às ruas. Parar o Brasil. Nós precisamos de uma greve geral para mudar a situação do Brasil. Tem articulação entre os cristãos, os religiosos, os judeus. Isso precisa acontecer. Eu chamo todos vocês para fazer isso. A única forma de mudar a situação é parar o Brasil. Todas as instâncias, todos os poderes estão corrompidos e trabalhando comumente para o mal. A ação humana que deve ser tomada agora é enfrentar o gigante, tá? Nós não podemos ficar olhando. O gigante falar e fazer o que ele quiser, abusando e indo por cima das leis, e nós não podemos ficar olhando o inocente sendo preso e condenado. Não podemos ficar olhando o criminoso ser absolvido. Não podemos ficar olhando. A solução é fechar as igrejas e lotar as ruas. Não adianta nada você tomar a Santa Ceia enquanto fica olhando Jesus ser carregado em praça pública. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, precisamos agir com mais amor. Senhor, abre os olhos, o ouvido e o coração
das pessoas, dessa nação, desse mundo, para que vejam que estão perseguindo Jesus, estão permitindo que Jesus seja perseguido, quando tem direitos e deveres que deveriam estar usando, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Deus, ele jamais se alegra com a injustiça. E é por isso que ele selecionou Moisés, é por isso que ele selecionou Davi. Eles se predisporam. E nós precisamos disso, tá? Eu tô aqui, eu sou médio, classe média baixa, tenho dificuldade em pagar as minhas contas, e quanto mais tempo esse governo permanecer aí, mais difícil será. O salário não aumenta igual as contas aumentam. As contas aumentam muito mais do que o salário, né? Os impostos. E tudo que eu posso fazer hoje aqui, eu tenho orado diariamente para Deus, pedindo para me usar, para me enviar, e Ele quiser comigo, posto. Mas ainda não tive uma resposta nesse sentido. O que eu posso fazer hoje é falar, é convencer vocês. Eu tive até um sonho esses dias, onde eu expulsava eu estava num lugar assim e tinha demônio, todas as pessoas ao meu redor estavam endemoniadas. E eu expulsava o demônio de uma pessoa, e aí eu virava para outra para expulsar o demônio da outra, e aquela que eu expulsei, o demônio voltou para ela. Era inútil o trabalho. Então, nós precisamos trabalhar principalmente na conscientização. E foi isso que eu fiz no meu sonho. Eu comecei a falar para a pessoa, expulsava o demônio e falava para a pessoa, olha, Satanás está entrando na sua vida por alguma brecha, tem algum pecado que você está cometendo. Fecha essa brecha. Não adianta eu ficar expulsando o demônio de você se a brecha continua aberta. Tem que fechar a brecha. Nós temos uma situação hoje no Brasil muito grave. A brecha precisa ser fechada, precisamos refazer as leis brasileiras, mas tem que tomar cuidado com quem vai refazer. Refazer os poderes do Supremo, para que hajam freios de arrumação que o povo possa usar quando estiver sendo abusado dessa forma que está. Quando a tirania, ela pegar todos os poderes, né, e eles trabalharem em conjunto ali para fazer o mal para o cidadão. Nós precisamos de leis que impeçam que isso aconteça e de pessoas que façam isso. Tem poderes aí que eu entendo que ainda não foram usados, entendo por quê. Eu questiono esses poderosos, por que eles têm o poder de fazer alguma coisa e não fazem? Seja um policial, um sargento, um deputado, né, um presidente da Câmara, do Senado, da República, um ministro, um juiz do Supremo Tribunal Federal que tem o mesmo poder dos outros, porque eles ficam só olhando os abusos e não fazem nada. Senhor, abra seus olhos, suas mentes, ouvidos e seus corações. Mostra aos abusadores e aqueles que não fazem nada para auxiliar aqueles que são abusados. Mostra que o caminho deles é o inferno, que eles vão sofrer muito ainda por isso que eles estão fazendo. Se eles não sofrerem nessa vida, eles terão o sofrimento eterno. Para que eles se arrependam, para que aconteça com eles o que aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. Ele perseguia e matava os cristãos, até o momento que ele caiu, desejo que as autoridades caiam do cavalo, que eles tenham um encontro com Deus e vejam que eles estão caindo na armadilha do maligno, que vai ceifar a alma deles. Essa é a minha oração. E eu concluo aqui dizendo que nós pedimos e não recebemos porque pedimos errado, né? Pedimos o que é mal. Então, e Jesus ensinou isso, que o que permitimos na terra será permitido nos céus, tem permitido. E é isso, gente. Essa é a minha oração, a minha indignação, é o que estava no meu coração assim. Eu preciso falar com os familiares das vítimas, eu preciso falar com as vítimas, eu preciso falar com os abusadores. Eu não sei se a minha voz chegará a todos vocês, eu espero que chegue. Eu falei aqui da vontade e da permissão de Deus. Eu desejo que todos vocês se arrependam e vocês sejam livres de todo o mal e toda a condenação que está para vir sobre vocês. Principalmente vossas mentes, que as vossas mentes sejam libertas, que as brechas sejam fechadas, para que o demônio possa ser expulso e não voltar à vida de vocês. Tá? Eu desejo libertação aos cativos,
alívio aos que sofrem, mas assim, Deus ele vai fazer justiça na hora dele. Algum refresco aqui, alguma justiça aqui, já antecipada assim. Se não tiver, tudo bem, porque a Eterna tá aí para isso e ela é superior, tá? É difícil, eu sei que cada dia é doloroso, cada dia é maçante. Assim como eu, tem várias outras pessoas, não vou cometer o erro de Elias aqui, eu sei que várias outras pessoas também não estão conseguindo dormir pensando nos presos políticos, nos perseguidos e nos exilados, nos que foram abusados e levados em cativeiro aí pelo abusador. Acho que nós concordamos em oração, pedindo a libertação dessas pessoas e a responsabilização até a conversão dos abusadores. O meu desejo é esse, essa é a minha oração, é isso o que eu gostaria. Espero que esteja de acordo com o desejo de Deus aí. Todavia que seja feito, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Senhor vê o que nós não vemos, o Senhor sabe o que nós não sabemos. Então, por mais que a gente ache uma situação ruim, ela pode trazer algo de bom, a curto ou a longo prazo. Fiquem todos vocês com Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, o meu desabafo. Espero que, se você concorda, gostou, se você também pensa essas coisas, então curta, torne esse vídeo relevante para que ele alcance mais pessoas. O algoritmo não vai entregar esse vídeo, então se você puder entregar, nós podemos mover a mão do algoritmo. Essa é uma coisa que é possível humanamente de se fazer. E o que é humanamente possível de se fazer, nós devemos fazer. E aí Deus vem com o que é humanamente impossível. Deus faz o impossível, mas você tem que fazer o seu possível. Amém? Então é isso. Fique com Deus aí. Que Deus abençoe a sua família, que Deus não deixe você dormir, que você seja inconformado mesmo com o que acontece nesse mundo, porque você tem que ser. Você não pode se acostumar com a maldade, com o abuso, enfim, com nada disso. E que Deus faça as autoridades despertarem para o mal que elas estão causando a si mesmas, para a condenação que elas estão procurando para si. Que elas se arrependam e pratiquem a obra de arrependimento como Saulo praticou. Em nome de Jesus. Até mais.